Torcedores do Denver Broncos, bem-vindos a mais uma edição do Mile High Brasil Fantasy. Meu nome é Vitor e depois de uma semana sabática aí, eu estou de volta para conversar um pouquinho sobre Fantasy com o meu amigo André Rodrigues. E aí, Andrezão, como é que passou de semana aí sem a minha presença aí no Fantasy? Fala, Vitão. Beleza? Boa noite, galera. Vitão, não tá fácil escalar esse ano, viu, cara? Eu tô nas minhas ligas que jogo aí, tô com o dedo meio podre. Aqui a gente sempre esteve 50-50. Nessa última semana aí, foi um pouquinho abaixo com as minhas 4 dicas aí, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas tá até que ok. Mas preciso melhorar aí, me esforçar um pouquinho melhor, dar um pensamento melhor nas minhas escalações, porque mais uma semana com poucas vitórias aí, agora é o momento chave de garantir vaga em playoff, né? Então tem que melhorar um pouquinho. Pois é, das minhas ligas eu só não tô lutando por um playoff, que é aquela nossa Liga Dynasty, onde eu troquei todo mundo para tentar um rebuild aí. De resto, eu tô brigando lá, pelo menos na sexta, sétima colocação ali para tentar entrar nos playoffs. O negócio nas últimas 3 semanas foi bom para mim, Andrezão. Teve umas Você semanas mandou antes aí bem. que foi feio, mas na semana passada que eu não tive aqui, consegui 6 vitórias em 7 ligas, sendo que na que eu perdi no Monday Night. Então tá bom, o aproveitamento tá Ainda bom. tinha esperanças. Pois é, eu tava ganhando, cara. Quem virou foi o Max Crosby pro cara. Numa liga de IDP que vale bastante lá, questão de tackle e sec, o Né? Crosby passou ali. Mas não tem problema, vamos para as nossas dicas aqui. Antes de tudo, quero que vocês se inscrevam no canal, deixem um joinha, seu comentário aqui. Sempre o feedback de vocês é importante, a gente sempre fala isso aqui. E Andrezão, deixe seu recap das suas dicas da semana passada, já que eu não estive aqui, já passo para você falar um pouquinho sobre isso. Só não vale me xingar no comentário aí, porque semana passada, 4 dicas. Falei para dar start aí no Kareem Hunt e acabou que deu certo. Foi running back 17. Teve mais uma boa Escalei. partida. Esse eu Pontuou escalei. legal. Teve touchdown, se não me engano, acho que teve um. E aí, né, avisei no vídeo, foi um belo de uma aposta. Falei que achei que o jogo aéreo lá de New Orleans ia direcionar para ele, mas na realidade voltou para o Chris Olave e o Rashid Shaheed aqui acabou sendo wide receiver 69. Então, um baita de um miss aí, né? Ficou bem longe do Tier 2 aí, de um potencial flex. Nas dicas de banco de reservas, né? O Damian Pierce, que acabou nem jogando na realidade, então essa aqui fica inválida, né? Ele acabou não jogando. Quem prestou atenção nas notícias aí acabou tirando ele da sua equipe. E o McLaurin, esse foi quase que eu acertei. Ele acabou ficando em wide receiver 23. Faltou pouco aí para eu considerar Mas ele como um acerto. eu já Mas, né? considero acerto, pô. Tá aí na zona de wide receiver 2 aí. Pra mim É, já é um acerto. tá no fundinho dela ali. Exatamente, tá ótimo. Aí, ó, já Quem deu mais fez de a, 50%. quem fez a função foi o Dotson, né? Então, nisso, pelo É, menos, o Sam Howell e eu estávamos da mesma página. mas eu escalei o McLaurin e não me arrependi, não, cara. Eu tanto deixei, acho que até o DJ Moore no banco e ele fez mais que o DJ Moore. Então, pra mim, deu boa tua dica aí. É, Eu considero um acerto, sim. Vindo para essa semana, Andrezão, vamos lá. as nossas dicas aí de Start and Sit, eu já começo aqui falando, lembrando sempre que as nossas dicas, né, André, são muito relativas. Aí você tem que dar uma analisada no teu elenco. A gente sempre pensa mais ou menos em liga de 10 a 12 times. Em É, liga de 16, 14 ou até mais, eu conheço gente que joga liga de 32 times. Eu acho uma doideira. é. Aí você não tem muito o que fazer, você vai ter que escalar quem tá ali mesmo e torcer para ele bem. Mas baseado mais ou menos nessas métricas e de acordo com o que eles estão nos rankings da semana, a gente traz as seguintes dicas. E a minha primeira dica é um que você acabou de citar, o Jahan Dotson, wide receiver de Washington, vai enfrentar o Seattle lá em Seattle. E aí, a minha linha de pensamento é mais ou menos o que você teve na semana passada.
O Sam Howell agora parece que voltou a olhar um pouco para o Jahan Dotson, tá dando bastante target para ele na end zone também. A lesão do Curtis Samuel foi muito boa para o Dotson nesse sentido. Depois que o Samuel machucou, o Dotson voltou a ter volume. E como a gente fala aqui, já falou várias semanas, né? O Seattle é um carnaval do fantasy, porque eles têm vários jogadores que pontuam bem, mas também deixam o adversário pontuar. E eu acho que esse jogo aí tem tudo para ser um jogo de bastante pontuação, um jogo de tiroteio aí, com o Seattle também precisando ganhar. E por isso eu acredito aí no Dotson para pelo menos fazer um touchdownzinho. Eu sei que o touchdown é a stat menos confiável do jogo, mas eu tô Né? acreditando que o Dotson aí, até porque o Sam Howell não tá jogando mal, então eu acho que o Jahan Dotson vem aí para fazer uma boa semana. E o que você falou é muito verdade, né, Vitor? O Sam Howell voltou a olhar para o Dotson, e isso é comprovado. Nas últimas 2 semanas teve 8 e 10 targets, então tá demandando bastante a bola aí. E no Carnaval de Seattle, volume com aproveitamento, que o Dotson recebe maioria desses targets aí, vai acabar transformando em produção. E o Dotson aí começa a me doer um pouco o coração, que eu cortei ele para pegar um Tank Dell lá atrás, mas o Tank Dell também tá bem, então só Pô, tá bom, win-win. aquela sensaçãozinha, né? Pô, soltei o cara e ele tá estourando agora, mas é normal. O Jahan Dotson que foi alvo de uma troca entre minha e o André hoje. Lá na Liga dos Redatores, eu mandei o Gus Edwards e o Calvin Ridley pro André, e o André me mandou o Javonte Williams e o Jahan Dotson. Vamos ver aí que seja uma trade boa para os dois. Confesso que teve um pouquinho de clubismo envolvido aí para pegar o Javonte Williams e Mas o desistir Javonte do tá meu bem. Gus Bus. Eu tô achando que ele vai acabar a temporada aí numa subida interessante aí. Né? Exatamente, por isso eu peguei ele. André, seu primeiro nome. Vamos lá, meu primeiro nome é Donta Foreman, né? Running back aí de Chicago, um cara que surpreendentemente absorveu a maior parte das carregadas lá na ausência do Khalil Herbert. O Roschon Johnson não pegou esse volume, né? Ele tá tendo bastante volume de carregada. Semana passada contra o New Orleans, entendo, não foi bem, é uma defesa forte, mas essa semana contra Carolina é uma defesa boa, joga inclusive na quinta-feira, mas é uma defesa que está muito fragilizada, especialmente contra o jogo corrido, né? Tá aí em 30º, 32º e 30º em jardas, touchdowns e pontos, né? Então, realmente, ele deve aí conseguir ter boas jardas, consegue provavelmente achar a red zone aí, a end zone, né? E ele tem contribuído um pouquinho também no jogo aéreo, tá? Então, quando enfrentou uma defesa fraca contra o jogo corrido, como foi a de Las Vegas, foi a semana que ele fez mais pontos, fez 31. Né? Depois ele vem de pontuações mais contidas aí, porque, né, Chicago teve aí jogos muito complicados. Mas contra o Carolina aí deve ser um Thursday Night terrível de assistir, mas o Dante Foreman provavelmente vai conseguir aí boas métricas e boas estatísticas aí para pontuar no Fantasy. Você também é da galera que gosta de colocar jogador de quinta para jogar só para ter o que acompanhar no jogo, ter algo para torcer. Eu sou meio assim também. Eu gosto sempre de ter um jogadorzinho no Thursday Night para o jogo não ficar completamente sem graça, né? Senão você vai assistir o jogo ali meio sem ambição, né? Ainda Ainda mais mais um Carolina de Bears. Chicago. Exatamente. Mas mais do que isso, eu odeio ver que o meu adversário tem jogador no Monday Night. Se ele tiver ou não tiver, eu falei, perdi, acabou. Significa nada, mas. Mas é que nem eu perdi o jogo porque o cara tinha o Max Crosby. Se eu tivesse perdido no domingo, ia ser um pouquinho menos doloroso aquele dia. Quanto ao Dalton Foreman, realmente ele fez o suficiente aí para ser o RB1 aí de Chicago pro restante da temporada, mesmo com o Khalil Herbert voltando agora. Até porque, convenhamos, o que o Khalil Herbert fez na carreira para justificar aí uma justiça dele voltar a ser running back 1 agora depois da lesão? Não fez nada. E o Chicago não tem nada a perder, vai colocar o Donta Foreman aí com certeza. É mais fácil o Khalil Herbert perder a vaga dele pro Roschon Johnson do que tomar aí a vaga do Donta Foreman.
realmente é um confronto aí que tem bastante coisa a explorar também, apesar da defesa boa do Carolina. Eu acho que, por exemplo, o DJ Moore seja uma boa dica para essa semana, apesar do Sim. Tyson Bagent lá ser muito fraco, mas É. eu acho que dá tanto. E também do lado do Carolina, né? O Adam Thielen, que vem um monstro no PPR aí, para quem tem ele. Top 10. Tá jogando. Não joga nada, mas tá pontuando. É um jogo legal aí para você explorar jogadores no Fantasy. O Cole Não. Kmet tá tendo uma boa conexão lá. Você até comentou dele fim de semana Sim. comigo. Eu acho que é uma boa para essa semana também. Eu acho que vai ser um jogo aí que vai ter uma pontuação legal. Vai ter muito Baseado. ponto. Ponto de fantasy. Ponto Isso. no jogo, eu não sei se vai ter muito, mas eu acho que provavelmente vai ter aí um bom volume de pontos de fantasy aí pra galera poder explorar. Né. Trazendo a minha segunda dica, eu trago aqui o Brandon Ayuk, wide receiver lá do San Francisco 49ers. Eles vão enfrentar o Jacksonville Jaguars. E é aquilo, né, Andrezão? O ataque do 49ers vem sendo aí um boom or bust para quase todo mundo, tirando o Christian McCaffrey, né? Ou o cara vai muito bem ou vai muito mal. Tem jogos aí que o Ayuk tem um volume bom, tem jogos aí que o George Kittle tem 10 targets, tá um pouco difícil de você prever, mas eu tô apostando bastante no Ayuk para essa semana. Primeiro, porque eles estão voltando do Dubai, então o time vem descansado, o time vem com um propósito diferente. E segundo, porque a defesa do Jacksonville ela é fraca contra wide receivers. Aí ela é 23ª em jardas, 25ª em touchdowns e 25ª em pontuação de fantasy. Ou seja, é um confronto para você atacar, é um confronto que provavelmente vai render aí bons pontos para os wide receivers do San Francisco 49ers. O Deebo Samuel também está de volta. Então pode ser que aí isso tire um pouco da tensão da marcação no Brandon Ayuk. A gente viu isso nas primeiras semanas e isso faz com que ele consiga ter mais a atenção do Brock Purdy. Se tem um cara no jogo aéreo ali que tem sido consistente é o Ayuk, né? O Deebo Samuel, lesão, o George Kittle tá altos e baixos. Então, quando vai pro jogo aéreo é no Ayuk. E acho que essa semana, como o Vitão disse, né, é uma secundária fragilizada, né, mais fraca. E é um front seven bastante complicado. Então, tudo bem que é o McCaffrey, corre pra caramba, mas é um box ali que vai ser muito mais complicado do que tem sido para ele. Então, acho que a possibilidade aí do Brock Purdy ser mais ativo aí, tinha uma lesão, pode ser que ele já recupere um pouco mais, ter uma semana de descanso. Isso pode privilegiar passar a bola também. Então, eu concordo com o Victor. Acho que o Ayuk é o cara desse matchup aí, é o cara desse São Francisco e Jacksonville aí, vai estar tudo direcionado para ele. Boa, já vamos para nossa última dica de start aí para a galera. Vamos lá, então, um cara que quem tem, assim como eu tenho, sabe que é uma montanha russa de emoção. Já teve 2 vezes fazendo 1 ponto, semana passada fez 0 pontos. E esse cara é Gabe Davis, né? Gabriel Davis lá de Buffalo Bills, né? Mera e simplesmente pelo matchup, né? Ele é um wide receiver 2 sólido, um cara bom, né? Um dos melhores wide receivers 2 aí. E ele vai alinhar contra, a gente sabe, né? Moreau, Mattis ou Macmillan, né? Tudo bem que os caras a gente elogia pra caramba na live, eles melhoraram, etc. Mas talvez seja o melhor wide receiver 2 que esses caras vão enfrentar aí nessas últimas semanas, né? Estatisticamente, a defesa de Denver, principalmente a secundária, tem cedido muito ponto, muito touchdown e muito fantasy points aí, né? Muita jardagem aí também. Mas está melhorando nos últimos tempos. Mas é pura e simplesmente o confronto. O Pat Surtain vai estar lá com o Stephon Diggs, provavelmente o jogo inteiro, seria o responsável a fazer, né, isso. Mas o Gabe Davis vai jogar contra o Moreau ou o Macmillan. E aí, acho que, como eu disse, é o confronto mais difícil que esses caras vão ter até o momento no ano, né? Quanto à defesa de Denver, eu concordo com a dica. Eu acho que o Gabe Davis realmente vai ter um jogo sólido.
muito por conta do Demary Matthews aí, que é nosso ponto elo fraco na defesa. Mas você estava até comentando a questão de defesa de Denver que é nas estatísticas é uma das piores contra o wide receivers, é a pior contra o running back também. Mas muito disso a gente tem que levar em consideração que o jogo de Miami polui demais essas estatísticas, porque foi um negócio muito fora da curva, onde só ali os running backs tiveram 4 touchdowns, por exemplo. Então, até Denver conseguir fazer tiver um bom período amostral para conseguir diminuir um pouco esse número aí que teve contra Miami, realmente a gente vai estar sempre entre as últimas, apesar da gente estar vendo aí que não é bem assim, né? Por exemplo, a galera, eu tô vendo muitos sites de fantasy, muita conta de fantasy nas redes sociais, apostando forte no James Cook contra Denver. Eu já não apostaria tanto no James Cook, também não. porque o nosso time vem conseguindo conter running back nas últimas 2-3 semanas que jogou. Conteve Aaron Jones e Dillon, conteve Isaiah Pacheco, enfim. É perigoso esse confronto de Denver, muito por conta. Foram 2 semanas ali que eu acho que realmente poluíram muito as estatísticas, que foi contra Miami e contra Washington, né? Que a gente tomou 33 pontos ali em 2 jogos que a defesa foi muito mal e a gente não tá vendo isso acontecer mais. Então, realmente, eu acho que a gente tem que levar sempre com o pé atrás as estatísticas contra Denver, mas em respeito ao Gabe Davis, se tem um jogador que eu sempre confio em escalar contra Denver é o wide receiver 2 dos times aí, para flex, porque acaba sendo aí onde o quarterback, o Josh Allen, vai querer fugir do Surtain, isso você pode ter certeza, o máximo possível, e aí vai querer explorar seja o Moreau, seja o Macmillan, seja o Mathis, com o Gabe Davis, que é um bom jogador. Talvez um bom sleeper aí de Buffalo para essa semana seja tanto o Kincaid, o Tyrant, quanto o Shakir, que é o wide receiver 3 deles, que começou a ter muito target depois que o Dawson Knox machucou. Pode ser que eles sejam bons sleepers aí. Se você está numa liga, por exemplo, com 16, não sabe quem escalar, eles são boas dicas aí para você conseguir pelo menos tirar um coelho da cartola aí, porque realmente essa semana não tá fácil. Indo para o lado negativo, que o vídeo já está ficando longo, eu já trago aqui o Jerome Ford, running back do Cleveland Browns, que vai enfrentar o Baltimore Ravens, única e exclusivamente por conta do matchup. Eu tô apostando que esse jogo aí vai ser um jogo de pontuação baixíssima entre os dois times. As duas defesas são muito fortes e confronto divisional tende a ser mais complicado ainda para os ataques. Então eu tô achando que vai ser um jogo tipo um 16-13, 19-14, alguma coisa nesse sentido, com os jogos corridos tendo muita dificuldade. Então, o mesmo que eu falo para o Jerome Ford, por exemplo, eu falaria para o Gus Edwards, que eu acabei de trocar com você. É uma semana complicada para eles. O Gus Edwards ainda tem um adicional de que ele é pelo menos o running back na red zone, né? Então, pode ser que ele tenha algumas carregadas e salve a pontuação dele por touchdown, por isso que ele não está aqui hoje. O Jerome Ford, ele depende muito das carregadas do volume dele durante o jogo, e eu acho que contra Baltimore isso não vai estar muito disponível para Cleveland. Tanto Baltimore quanto Cleveland vão tentar explorar muito a conter o jogo terrestre do adversário, que é aí, no caso dos dois times, o ponto forte dos dois times. Então, eu, se fosse vocês, deixaria o Ford de fora aí dessa semana. E o Vitão disse tudo, né? O confronto é assustador para fantasy, né? Eu tô fugindo dele por completo. Para você ter noção, eu tô colocando Lamar Jackson no banco para começar Derek Carr, para startar Derek Carr, por exemplo. Porque esse jogo realmente a defesa de Cleveland é muito boa, Baltimore também. Eu concordo com o Victor, vai ser jogo de baixíssimas oportunidades. Me surpreenderei muito se alguém conseguir estourar em pontuação nessa partida aí. Então, cara, wide receivers, a galera toda desse confronto aí, eu tô tirando dos meus times. Pois é. Já puxa sua primeira dica negativa aí pra galera. Vamos lá, e aqui eu vou vocalizar a revolta de
todo dono de Bijan Robinson no Fantasy contra Arthur Smith. O cara tá de brincadeira em não dar volume e carregada para o Bijan Robinson, né? Simplesmente matando o cara nas últimas 3 semanas aí. Pouca tentativas em lugar horrível do campo, tá alimentando demais o Algier. Então, cara, já machucou muito dono de Bijan Robinson aí, semana sim, semana também, nessas últimas semanas. Você investiu bastante no Bijan Robinson, você fez de tudo para ter esse cara que é fenomenal, e só tem uma pessoa na Terra que não entende isso, que é o Arthur Smith. Então, acho que ele vai continuar não dando o braço a torcer, embora a defesa de Arizona seja terrível contra o running back, mas eu acho que startem o Algier e deixe o Bijan Robinson no banco, porque eu, sinceramente, estou cansado de ter ele no meu time e fazer pouco ponto. É complicado realmente a situação. Dito tudo isso que você falou, eu concordo realmente, enquanto não se resolver essa questão do Bijan Robinson, não vale a pena aí, colocar ele se tiver uma opção que seja apostável aí no teu banco. Dito isso, se eu tivesse o Bijan Robinson, eu não trocaria, e se eu não tivesse, Exato. e se eu tivesse, eu estaria tentando buscar ele nesse momento. Por duas coisas. Primeiro, porque o Atlanta vai ter bye agora na semana 11. Então pode ser que a gente já viu muitas vezes acontecer na NFL de times virarem a chave na bye week e apostarem em coisas diferentes depois disso. E pode ser que aí nessa reta final de campeonato o Bijan Robinson seja mais acionado pelo Arthur Smith mesmo. E a segunda coisa é que o Arthur Smith hoje talvez seja um dos head coaches com o assento mais quente na NFL. Tá todo mundo revoltado com ele, a mídia de Atlanta tá descendo. Nossa, as A ripa entrevistas dele dele são também. péssimas. Exatamente. Ele andou tretando com um dos broadcasters lá essa semana também, que falou muito mal dele. Então pode ser que ele seja demitido nessa bye week também, a depender desse próximo jogo que ele vai ter, aí que a gente está contraindicando o Bijan Robinson. Caso ele seja demitido, eu duvido que um head coach interino vai entrar lá no cargo e não dar a bola para o Bijan Robinson correr com ela. Que seria o básico de qualquer um que faria. O cara não vai ter tempo para treinar, vai dar a bola na mão dos melhores caras, e o Bijan Robinson é o cara mais talentoso desse ataque. Então, como eu falei, eu ainda não trocaria o Bijan Robinson. Você investiu muito nele para ter ele, agora segura, senão você vai ter um valor baixíssimo. E Exato. se você não tem, manda aí uma ofertinha, oferece aí que seja um Aaron Jones por ele, vê o que o dono dele fala. Às vezes você consegue aí um bom negócio por um cara que tem uma chance legal de estourar, né, no final, nessa reta final, que é playoff de fantasy, então é importantíssimo. E é aquilo, né? Se ele estourar o potencial dele, você vai estar pegando um running back 1 aí por um preço de banana, e aí pode ganhar a tua liga aí com base nessa aposta, né? Dito isso, vou para minha última dica, que é o nosso amigo Jacoby Myers, wide receiver do Las Vegas Raiders, que vai enfrentar o New York Jets essa semana. O Jacoby vem sendo um dos favoritos, um dos queridinhos da galera aí, porque chegou lá sem muita mídia lá em Las Vegas e vem produzindo mais que o Devante Adams, que era a grande estrela deles lá no ataque. Essa semana já foi muito bem contra o New York Giants também. Mas o confronto do Las Vegas essa semana é particularmente desafiador. O New York Jets, ele é, André, a defesa que menos cedeu jardas, a defesa que menos cedeu touchdowns e, por consequência, a defesa que menos cedeu pontos de fantasy para wide receivers na NFL hoje. É primeira em todas as categorias. Sendo assim, e aí se você coloca na balança ainda que eles estão com quarterback rookie, porque eles bancaram o Garoppolo, enfim, vai ter muita pressão no quarterback aí lá em Nova York para poder jogar. Eu acredito que não é um confronto legal, eu estaria fugindo.
inclusive do Davante Adams. Eu só não coloquei o Davante Adams aqui porque eu achei que ia ficar muito polêmico e porque o Jacoby Myers realmente está jogando bem, está jogando legal. Pode ser que alguém empolgue com ele, queira escalar ele essa semana, e eu acho que é a pior semana possível para isso, essa semana 10. E tá muito. Se já tava estranho o ataque aéreo com o Garoppolo, sem ele, o que a gente viu semana passada, não acredito que seja verdade, aquela produção toda que eles tiveram, etc. E o Jacoby Myers é um cara que tá tendo muitos altos e baixos, né? Eu já trouxe ele aqui como start, mas é um cara que realmente, devido ao confronto aí, a situação toda do ataque de Las Vegas aí, acho que é uma boa opção para deixar no banco. Se o Davante Adams está sofrendo, né? Se ele está passando fome, imagina os caras ao redor dele, né? Então, já me queimei com o Jacob Myers aí algumas semanas e nessa semana, mais do que todas aí, melhor deixar no banco mesmo. Exatamente. Já puxa a tua última, hein? Vamos lá, Diontae Johnson, wide receiver aí de Pittsburgh. O cara vem vindo bem, melhorou, voltou da lesão, né? Perdeu 4 jogos, teve o bye, recuperou bem, teve 3 bons jogos aí com mais de 10 pontos de fantasy aí, mas vai enfrentar Green Bay, né? Um jogo em casa durante o dia, mas vai pegar Green Bay. Tem uma coisa em Green Bay que tá funcionando de certo modo bacana, é a secundária, é a defesa contra os wide receivers, né? Eles estão bem ranqueados aí na maioria dos critérios. O Diontae Johnson tem tido bastante targets, acredito que vai continuar dessa maneira, mas acho que dessa vez ele vai ter uma defesa protegendo aí a pontuação dele um pouco melhor do que as últimas 3. Né? A gente já falou do Jacksonville aqui, que é uma secundária fraca, Tennessee é uma secundária que dá muito ponto ao jogador de fantasy, e o Los Angeles Rams é outra defesa que também é um time que está bastante disfuncional, né? Então ele vai enfrentar uma defesa boa de verdade agora, e eu acho que vai ser contido, por mais que estejam olhando bastante para ele, o George Pickens esteja loucão, eu acho que não é o jogo aí para apostar muito no Diontae Johnson. Eu apostaria muito mais num jogo forte terrestre, que Green Bay é uma mãe contra o jogo corrido, a gente viu isso também no nosso jogo Denver e Green Bay também. Pois é, realmente é um jogo bem esquisito. Aí, apesar de tudo, o Steelers está jogando bem, né? Vem aí 5 vitórias já. Tá acima do Bengals na temporada. Negócio totalmente maluco. E realmente o Diontae Johnson aí, depois de 2 anos, teve um touchdown na semana passada. Então pode ser que deu uma regressão aí. Lembrando que ele estava nas nossas dicas, né? Eu falei disso no começo do ano, que era bizarra a estatística do Diontae Johnson. Eu falei para você draftar ele, porque tava bizarro ele ter tanto volume, não ter um touchdown sequer na temporada, e touchdown veio na semana passada. Mas realmente, eu acho que depois de toda a birra com o George Pickens, para quem não sabe, o Pickens, depois do jogo de domingo, ele apagou todo o conteúdo que ele tinha com o time do Steelers, do Instagram, e postou uma imagem que estava escrito em alguma parte da imagem "Free Me", que é "Me libertem". Então, clássica diva de wide receiver, né? E quando Os caras são acontece isso, fantásticos. geralmente tem duas coisas, né? Ou o time coloca ele completamente na geladeira, o que não parece ter sido o caso, o Steelers tratou como se fosse normal, ou priorizam o cara na semana seguinte para o cara ficar quieto. Isso aconteceu, por exemplo, teve um cara esse ano que aconteceu isso, que foi. Agora eu não vou lembrar, mas teve. O cara Também não lembro reclamou se teve. o cara deu uma entrevista reclamando e foi até, se eu não me engano, o A.J. Brown, na semana 2. Foi o A.J. Foi Brown. isso mesmo. E depois disso o Teve cara 4 targets e ele reclamou, isso aí mesmo. E aí depois disso ele é o cara com mais targets da NFL. Então, se o cara é realmente bom, os times vão querer dar uma agradada nele. Se realmente o volume do Pickens subir, o volume do Diontae Johnson vai descer. Provavelmente tem o Jair Alexander também, que é um dos melhores corners da NFL, em cima do Diontae Johnson, algo que provavelmente vai querer ser evitado pelo quarterback do Steelers.
Então eu também vou deixar o Diontae Johnson no banco essa semana aí, para poder escalar outros. Eu vou escalar, por exemplo, o meu amigo Cortland Sutton no lugar do Diontae Johnson em uma liga, porque eu acho que contra a secundária desfalcada dos Bills, o Broncos vai conseguir pontuar. Sim, E é concordo. isso, Andrezão. É isso. Hoje a gente empolgou um pouquinho, 30 minutos, mas valeu a Tem pena. semana que vai. Tira aquele print aí, galera. Nos cobrem depois. Andrezão, muito obrigado. Semana que vem a gente tá aí de novo e boa sorte no Fantasy com a nossa troca aí. Valeu, Vitão. Abraço. Abraço e lembrando vocês sempre de nos seguirem nas nossas redes sociais. Já falamos aqui do YouTube, mas também a gente tem no Twitter aí o @MileHighBrasil, no Instagram, Facebook, a gente transmite as nossas lives pelo aplicativo lá do... Até esqueci o nome do aplicativo, André. StreamYard. Não, no StreamYard é o que nós estamos gravando, pô. Twitch, lembrei. Twitch. Peço perdão pelo vacilo, fui moleque. E lembrando também de você apoiar nosso projeto lá no Apoia-se, seja pelo link, seja pelo QR Code. A gente tem bastante coisa lá no nosso grupo dos apoiadores rolando. A gente tem podcast exclusivo comigo e com a Ana Luísa. A gente tem Liga de Fantasy, a gente tem várias coisas aí. O nosso grupo lá tá bombando toda semana e tá muito legal. E é isso, galera. Até a próxima e tchau.